Olá, hoje 7 de dezembro de 2022 e eu quero falar com você sobre as mensagens dos textos de Natal. Hoje eu quero falar com você sobre a incerteza pelo desconhecido. José e Maria, eles viviam numa sociedade onde as regras morais eram muito rígidas e já estavam previamente estabelecidos. O sexo antes do casamento era algo inimaginável. Antes de tudo, era proibido. Agora, para uma noiva aparecer grávida sem a participação do noivo, propriamente dito, naquela sociedade era um adultério. Porque o casamento, o noivado, era uma espécie de pré-casamento, tinha um compromisso de casamento propriamente dito. Então, essa situação ela traria uma complicação de maneira gravíssima para a pessoa envolvida, no caso, a mulher. Agora veja que logo que o anjo Gabriel apareceu para Maria, informando que ela seria a mãe do Messias e que Isabel, sua prima, ela já estava grávida de 6 meses, Maria saiu de Nazaré, lá da Galileia, e foi fazer uma visita para a sua prima, e ela ficou lá durante 3 meses. Nesses 3 meses, Isabel deu à luz ao seu filho, João, que posteriormente viria a ser conhecido como João o Batizador, ou popularmente conhecido como João Batista. Então, naquela ocasião, Maria retorna para sua casa, e quando ela retorna, 3 meses depois, ela chama José para uma conversa muito importante. E nessa conversa, Maria declarou para José que ela estava grávida. E aquilo foi aquela conversa foi uma conversa muito difícil, uma conversa muito dura. E José, de fato, sentiu aquele golpe, como se fosse uma traição. E José, eu até imagino assim a reação de José: mas como, Maria, você está grávida? Que situação é essa? Com quem que você se envolveu? Mas ele, José, era um homem justo, de acordo com a palavra de Deus. E porque ele era um homem justo, ele tomou 3 decisões importantes naquele momento. A primeira delas foi tomar a decisão de não difamar Maria. Em segundo lugar, ele resolveu terminar o namoro, terminar o noivado, terminar o casamento. E em terceiro lugar, ele resolveu sair de cena, porque aquela conversa com Maria havia golpeado a alma, o coração, a moral, a expectativa de José naquele momento. E ele não soube lidar com o desconhecido, de tal modo que as incertezas do desconhecido bateram muito firmemente no coração e na alma daquele homem. E é exatamente nesse momento em que José ele se separa, ele deixa Maria vai para a casa dela, ele vai para a casa dele, e ele fica ali atormentado, né, por aquelas informações, atormentado por todas aquelas dúvidas, atormentado por todas aquelas incertezas do desconhecido. E porque Maria havia dito para ele o seguinte: olha, o anjo Gabriel me visitou e eu seria tomada pelo poder do Espírito Santo e ficaria grávida. Então José ficou matutando tudo aquilo, ficou remoendo, ficou tentando processar, digerir todas aquelas informações ali na sua casa, de tal modo que quando já à tarde da noite ele veio adormecer. E quando ele adormece, o então agora conhecido anjo Gabriel vem fazer uma visita
para José. E o anjo disse o seguinte para José: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E veja que a razão pela qual o anjo alega para que José pudesse ter confiança em Maria, a maneira como o anjo trata as incertezas do desconhecido habitando no coração de José é esta: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, Maria não seria para José um motivo de vergonha, um motivo de chacota, um motivo de desmerecimento. Maria não era uma noiva infiel. Maria não era uma noiva traidora. Ela era uma menina crente, forte, firme, temente a Deus e fiel ao Senhor, de tal modo que ela jamais poderia ser motivo de vergonha para José, muito pelo contrário, ela seria a razão da sua maior alegria e seria a razão da maior alegria de todos os homens. Sabe, querido, às vezes o nosso coração também bate muitas incertezas em função do desconhecido. E às vezes as incertezas pelo desconhecido, elas são produzidas por nós mesmos. Às vezes as incertezas são produtos do nosso próprio coração, seja do seu próprio coração. E por que isso? Porque nós não sabemos todas as coisas, porque nós não temos entendimento de todas as coisas que envolvem a nossa vida. Mas nós podemos ter certeza de que o Senhor trata também os nossos corações. Por exemplo, eu e minha esposa, nós vivemos um momento muito tenso, um momento muito dramático em nossas vidas. Há 12 anos atrás, a Magda foi diagnosticada com câncer. E ela chegou em casa com aquela informação e o nosso chão caiu e o chão dela saiu debaixo dos pés. Então, muitas incertezas pelo desconhecido começou a pulular a nossa mente e o nosso coração. Mas qual que é a solução da gente poder enfrentar as incertezas do desconhecido? É a gente descansar o nosso coração em Deus. Deus é onisciente e Deus é onipresente. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Ele tem o domínio e o controle de tudo e de todas as coisas. Portanto, a fé na palavra de Deus é o remédio mais eficaz para a gente remover as incertezas diante do desconhecido. Toda incerteza do desconhecido, ela precisa estar sendo depositada aos pés do Senhor, depositada no altar do Senhor. E nós devemos lembrar o seguinte: Deus é onisciente, Deus é onipresente. O Senhor não é pego de surpresa em hipótese alguma. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Todas as coisas estão diante do Senhor. Todas as coisas estão no controle do nosso Deus. Portanto, a sua vida também está nas mãos do Senhor. Deus pode todas as coisas. E as incertezas que maltratam o seu coração, maltratam a sua alma, maltratam as suas emoções, elas podem ser resolvidas e elas podem ser debeladas por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então essa é a certeza do nosso coração. Eu desejo que Deus te abençoe e te guarde. E que as incertezas diante do desconhecido sejam convertidas nas convicções de que o Senhor está cuidando de você. Deus te abençoe.